Você provavelmente já fez centenas, talvez milhares de flexões na vida. Mas deixa eu te perguntar uma coisa séria. Você realmente sabe o que está fazendo? Ou só está empurrando o chão esperando que alguma mágica aconteça? Porque a verdade é dura. A maioria das pessoas não evolui com flexões. Não porque o exercício é fraco, mas porque não sabe usá-lo do jeito certo. A flexão é um dos movimentos mais poderosos que existem. Ela constrói peito, define o tríceps, fortalece o core e ainda melhora o controle corporal como poucos exercícios. Mas isso só acontece quando você para de fazer no automático e começa a aplicar com estratégia. E é aqui que a maioria trava. Faz sempre do mesmo jeito. Mesma técnica, mesmo ângulo, mesma postura. E acha que aumentar o número de repetições vai compensar a falta de consciência. Não vai. Isso só te cansa, não te transforma. Agora, se você entender como pequenos ajustes, na posição das mãos, na inclinação do corpo, no tempo de execução, podem mudar completamente a ativação muscular, você nunca mais vai subestimar uma simples flexão. E o mais louco é que quase ninguém percebe isso. Enquanto tentam complicar o treino com equipamentos caros e protocolos mirabolantes, você vai descobrir como dominar sua força com o que tem agora. Nada além do próprio corpo. E quando você aplica da forma certa, o resultado fala por si. Essa é a diferença entre treinar para suar e treinar para evoluir. E é exatamente isso que você vai ver agora. Como transformar um exercício comum em uma máquina de construção muscular brutalmente eficiente, direto da sua casa. Curte, se inscreve e ativa o sininho. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal. Deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. O que realmente está sendo ativado na flexão? Muita gente encara a flexão como um exercício de peito e braço, e ponto final. Mas por trás desse movimento simples, existe uma verdadeira sinfonia muscular acontecendo, e entender isso muda completamente a forma como você treina. O grande protagonista da flexão é o peitoral maior. Ele é quem aproxima os braços do centro do corpo, ou seja, é ativado toda vez que você empurra o chão para subir. Mas dependendo da posição das suas mãos e da inclinação do seu corpo, você muda o foco da ativação muscular. É como trocar de exercício sem sair do lugar. Só que ele não trabalha sozinho. Toda vez que você estende os cotovelos no final da subida, quem entra pesado no jogo são os tríceps. E quando você aproxima as mãos, como na flexão diamante, o foco vai direto para esse grupo muscular. Se você nunca sentiu seu tríceps queimando numa flexão, tem algo errado aí. Agora presta atenção. O ombro também tem papel fundamental. O deltoide anterior, que é aquela parte frontal do ombro, entra para estabilizar e ajudar na elevação do tronco. Se ele está sobrecarregado, é porque sua postura está errada. E isso, além de limitar o desempenho, te aproxima de uma lesão. E por último, mas essencial, vem o core. O abdômen, os oblíquos e os estabilizadores da escápula são o alicerce do movimento. Se o core falha, a lombar afunda, a coluna desaba e a flexão vira uma bagunça. Por isso, se você sente desconforto na lombar, não é o exercício que está errado, é sua ativação. Entender essa biomecânica é o primeiro passo para evoluir de verdade. Porque não adianta fazer 1000 flexões se você não ativa os músculos certos. E o mais insano? Dá para começar a corrigir isso no próximo bloco. E isso não é nem a melhor parte. 1. Flexão padrão. A base de tudo. Se tem um exercício que todo mundo acha que sabe fazer, é a flexão padrão. Mas a real é que a maioria faz errado. E por isso, não evolui. Parece simples. Mãos no chão, corpo reto, sobe e desce. Mas a execução correta exige muito mais do que isso. Primeiro, o posicionamento. Mãos alinhadas na linha do peito, não nos ombros. Cotovelos levemente abertos,
formando um ângulo de cerca de 45 em relação ao tronco. E o mais importante, o corpo deve formar uma linha reta dos calcanhares até a cabeça. Nada de quadril caído ou empinado. Se você faz essa base bem feita, já ativa o peitoral, o tríceps, o deltoide anterior e o core numa sinergia completa. Só que não adianta descer e subir rápido. O controle é a chave. A descida deve ser constante, de preferência em 2 ou 3 segundos, com subida firme, sem empurrar com impulso. E presta atenção na escápula. Na subida, empurra o chão levemente para frente, como se quisesse arredondar a parte de cima das costas. Isso ativa o serrátil anterior e dá muito mais estabilidade ao ombro. Um detalhe que muda tudo. Dominar a flexão padrão é como dominar o alfabeto antes de formar frases. Sem essa base, qualquer variação vira gambiarra. Por isso, não subestime o básico. Ele é o alicerce de tudo. E quando você domina a base, aí sim dá para jogar o nível lá em cima. E é exatamente isso que vem agora. 2. Flexão com os pés elevados. O jogo muda. Se a flexão padrão é a base, elevar os pés é como acionar o modo hard. E o mais interessante é que você não precisa mudar nada além da inclinação. Só isso já transforma completamente o estímulo muscular. Ao elevar os pés de 10 a 30 centímetros, pode ser numa cadeira, banco ou degrau, você muda o vetor da força. Em vez de trabalhar com uma linha de força mais horizontal, você começa a jogar parte do esforço para um plano mais vertical. Resultado? O peitoral superior entra com muito mais intensidade no jogo. Além disso, o core precisa trabalhar dobrado, porque com os pés mais altos, o centro de gravidade muda e o abdômen tem que segurar a postura com muito mais firmeza para manter o alinhamento da lombar e evitar que o quadril colapse. E tem mais. A sobrecarga sobre o ombro também aumenta. O deltoide anterior precisa estabilizar o tronco com mais força. Por isso, é essencial que você já tenha domínio da flexão padrão antes de subir esse degrau. Se estiver começando, comece com elevações leves. Um step, uma pilha de livros, qualquer coisa. Só depois de dominar o movimento, aumente a altura. Não tenha pressa. O importante aqui não é a quantidade de repetições, é a qualidade do controle e da ativação muscular. Agora imagina juntar esse nível de esforço com uma pegada mais fechada. O resultado é explosivo. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. 3. Flexão diamante. Tríceps no limite. A flexão diamante é aquela que separa quem só repete movimento de quem realmente entende o jogo. Com as mãos unidas embaixo do peito, formando um triângulo, ou um diamante, com os polegares e indicadores, o foco muda completamente. Aqui, o rei da parada é o tríceps. Ao aproximar as mãos, você reduz a base de apoio e transfere o esforço para a parte posterior do braço. É quase impossível fazer essa variação com boa técnica e não sentir o tríceps fritando já nas primeiras repetições. E se você não está sentindo, provavelmente tem algo errado na postura ou na execução. Só que não é só o tríceps que trabalha. O core precisa se manter ativado o tempo todo para segurar o alinhamento, especialmente porque a instabilidade aumenta com a pegada fechada. Além disso, o peitoral médio e o serrátil anterior também entram com força total, o que torna essa variação ainda mais completa. Quer deixar mais desafiador? Eleva os pés. Ou, se tiver uma banda elástica, adiciona ela para criar mais resistência no topo do movimento. O pump que essa combinação entrega é simplesmente brutal. A verdade é que muita gente evita a flexão diamante porque queima demais. Mas é justamente isso que mostra o quanto ela é eficiente. Porque músculo que queima, cresce. Simples assim. E se com a pegada fechada o estímulo já é brutal, imagina o que acontece quando você abre de vez. A próxima variação vai te mostrar. 4. Flexão aberta. Mais peito, mais controle.
Se a flexão diamante é sobre precisão e foco, a flexão aberta é sobre amplitude e ativação intensa do peitoral externo. Aqui, você afasta as mãos além da linha dos ombros, e só esse ajuste já muda completamente o jogo. Ao ampliar a base, você recruta mais fibras da região lateral do peitoral, que muitas vezes fica negligenciada nos treinos tradicionais. Isso não só melhora a definição, como também amplia a largura visual da parte superior do corpo. Resultado? Peito mais cheio, postura mais imponente. Mas não se engane. Abrir demais sem controle é pedir para sobrecarregar os ombros. Por isso, o ideal é achar uma largura em que você ainda mantenha o controle do movimento e consiga descer com segurança, sem deixar os cotovelos abrirem demais ou os ombros colapsarem. Essa variação também exige mais do core. O corpo tende a perder estabilidade com a base larga. E é aí que entra o abdômen, os oblíquos e os estabilizadores da escápula. Quanto mais firme estiver o centro, mais precisa será a execução. E se quiser ir além, experimenta a versão deslocada, uma mão na frente, outra atrás. Esse desequilíbrio força o corpo a trabalhar unilateralmente, ativa o core de um jeito completamente diferente e ainda corrige assimetrias. Uma das variações mais subestimadas que existem. E o que vem a seguir é ainda mais brutal, porque agora o foco é controle total. E para isso, você vai precisar de mais do que força. Vai precisar de paciência. 5. Flexão com pausa. Controle e fibra recrutada no limite. Essa é para quem quer parar de apenas repetir repetições e começar a construir força de verdade. A flexão com pausa no chão exige um tipo de controle que pouca gente treina, e é exatamente por isso que ela entrega tanto resultado. O conceito é simples. Desce até quase encostar o peito no chão, segura lá embaixo por 1 a 2 segundos sem relaxar e só depois sobe com força. Essa pausa cria um tempo sob tensão brutal, obriga os músculos a manterem ativação máxima e recruta fibras profundas que geralmente ficam de fora no movimento contínuo. Aqui, o peitoral trabalha mais, o tríceps entra com tudo e o core. O core sofre. Porque manter o corpo firme na pausa, sem desabar, é um desafio à parte. É como colocar o corpo no modo slow motion, onde cada centímetro exige atenção e esforço real. Outro ponto é o controle motor. Essa variação melhora sua consciência corporal, seu domínio do movimento e prepara o terreno para progressões mais avançadas, como a flexão com anilhas ou com peso adicional no futuro. Parece simples, mas poucas coisas são tão eficazes para ganhar força funcional de verdade. Se você ainda não fez, testa hoje. Só não espera conforto, porque essa aqui vai te deixar tremendo já na primeira série. E se controle, é bom. Imagina quando a gente mistura técnica com pura explosão muscular. A próxima é para ativar tudo de uma vez. 6. Flexão explosiva com palmas. Potência e resposta neural. Essa é para quem quer sair do básico e construir um corpo que não apenas aguenta a carga, mas também responde com velocidade e força real. A flexão explosiva com palmas ativa um tipo de fibra muscular que muitos ignoram. As fibras de contração rápida, responsáveis por potência. O princípio é simples, mas exige muito: descer com controle, gerar força máxima na subida e sair do chão. Se conseguir, bate palma no ar. Se ainda não der, começa só empurrando forte, tirando as mãos do chão sem perder a postura. O que importa aqui é a intenção de explosão. Essa variação ativa intensamente o peitoral, o tríceps e o deltoide anterior. Mas o segredo está na sincronia. Você precisa de estabilidade no core, mobilidade nos punhos e articulações saudáveis para absorver o impacto sem risco de lesão. Por isso, aquecer bem é obrigatório. Mais do que um movimento bonito, essa flexão desenvolve coordenação, controle de tempo de reação e uma força de empurrão
que se transfere direto para outros exercícios, seja na barra, no supino ou até em esportes como luta, natação ou calistenia avançada. Pouca gente usa esse tipo de estímulo, mas ele tem um efeito quase imediato na sensação de força viva no corpo. Testa e você vai entender o que significa ativar o sistema nervoso de verdade. Mas um treino inteligente vai muito além das variações. Ele começa na estrutura, e é exatamente isso que vem agora. Estrutura de treino, o que separa o treino aleatório da evolução real. Saber as variações é importante, mas o que realmente transforma o corpo é a forma como você organiza o treino. Porque não adianta jogar 5 tipos de flexão no mesmo dia, de qualquer jeito. O segredo está na estrutura, na ordem, na intenção de cada repetição. Tudo começa com o aquecimento. E não é pulinho e polichinelo. É ativação específica, mobilidade de ombros, ativação leve de core e 2 séries controladas de flexão padrão só para acordar o sistema nervoso. Isso prepara as articulações, ativa a musculatura estabilizadora e já te coloca no ritmo certo. A sequência principal precisa de progressão. Nada de começar pelo mais difícil. Você começa com a flexão padrão, depois parte para diamante, depois abre mais as mãos. Em seguida, venha com pausa e fecha com a explosiva. É uma escadinha de intensidade crescente, onde cada variação complementa a anterior e empurra seu limite muscular. 3 a 4 rodadas disso, com pausa de 1 minuto entre elas, já entregam um estímulo completo para peito, tríceps e core. Mas o treino não acaba aí. Um corpo funcional precisa de equilíbrio. Por isso, no final, entra prancha frontal e lateral para consolidar o core e o Superman, aquele clássico da cadeia posterior, para ativar lombar e costas. E o alongamento? Não é opcional. 30 segundos em cada lado, focando peitoral e deltoides. Isso evita encurtamentos, alivia tensões e ainda te prepara melhor para o próximo treino. O processo é simples, mas quando bem feito, transforma. E o mais importante nem é o que você faz. É como você pensa. E o próximo bloco vai direto nessa chave que pouca gente vira. Carga relativa e progresso inteligente. O segredo que ninguém usa. Quando a gente fala em evolução, muita gente pensa logo em adicionar peso, colete, anilha nas costas, mochila carregada. Mas existe um conceito ainda mais poderoso e totalmente negligenciado: carga relativa. Carga relativa é como seu corpo percebe o esforço dependendo do posicionamento. Por exemplo, na flexão padrão, a força é mais horizontal. O esforço é dividido e, por isso, moderado. Mas, quando você eleva os pés, muda tudo. O ângulo de inclinação aumenta, o vetor se torna mais vertical e o peitoral superior recebe muito mais sobrecarga. Agora, faz o oposto. Coloca as mãos num apoio elevado, tipo um degrau. Isso reduz a carga sobre o peitoral e transfere o foco para o tríceps e ombros. É perfeito para iniciantes ou para quem está voltando de lesão. Percebe? Mudar o ângulo muda completamente o estímulo. A sacada aqui é entender que progresso não é só fazer mais repetições. Às vezes, evoluir é controlar melhor a descida, ou segurar mais tempo lá embaixo, ou mudar o posicionamento para ativar o músculo certo. Esse tipo de ajuste fino é o que tira você do platô. Brincar com tempo sob tensão, alterar a velocidade, usar pausa estratégica, variar inclinação. Tudo isso é progressão. E o melhor, sem precisar de nenhum equipamento. Só o seu corpo e o conhecimento aplicado com propósito. E é com esse tipo de consciência que a gente chega no ponto mais decisivo do treino: a execução perfeita. E é isso que vem agora. A execução que transforma. O detalhe que separa resultado de frustração. Sabe o que realmente separa um treino que entrega resultado de um que só cansa? A forma como você executa cada repetição. E aqui, os detalhes fazem toda a diferença. Primeiro, estabilidade escapular.
Na subida da flexão, empurre o chão levemente para frente, como se estivesse tentando arredondar a parte de cima das costas. Isso ativa o serrátil anterior, um músculo essencial para proteger o ombro e gerar força no empurrão. Parece detalhe, mas muda completamente sua estabilidade. Segundo, amplitude total. Nada de meia flexão. Desça até o peito quase encostar no chão e suba até estender completamente os cotovelos. Se não consegue, tudo bem. Reduza as repetições, mas nunca encurte o movimento. Isso compromete o estímulo e os ganhos a longo prazo. Terceiro, controle excêntrico. A fase da descida é onde você mais recruta fibras. Então desça devagar, de 2 a 3 segundos. Segura 1 segundo embaixo e só depois explode na subida. Esse ciclo é um dos mais eficazes para hipertrofia e consciência corporal. Quarto, respiração. Inspire ao descer, expire ao subir. Pode parecer óbvio, mas muita gente prende a respiração na hora do esforço, o que reduz a performance e aumenta o risco de tontura e fadiga precoce. E por último, proteção articular. Cotovelos devem estar em torno de 45 pontos em relação ao tronco. Mais abertos, sobrecarregam o ombro. Muito fechados, forçam demais os punhos. O meio termo é o caminho da longevidade. A verdade é que esses ajustes são simples, mas pouquíssima gente aplica. E é por isso que muitos treinam por anos, sem sair do lugar. Agora que você tem tudo isso nas mãos, só falta uma coisa. E ela vem agora, na conclusão final. Quantos treinos você já fez na vida sem aproveitar metade do que a flexão pode entregar? A maioria das pessoas treina no automático. Repete movimento, sua bastante, se sente cansada, mas não evolui. Por quê? Porque faltava o que você acabou de descobrir aqui: consciência, estratégia e execução inteligente. Hoje você viu que a flexão não é um exercício simples. Ela é uma ferramenta poderosa, capaz de transformar completamente seu peitoral, tríceps, ombros e core. Viu que mudar a inclinação, ajustar o tempo, posicionar melhor o corpo e aplicar variações certeiras muda tudo. Literalmente tudo. A diferença entre continuar estagnado e evoluir de verdade está nesses detalhes. Não é sobre treinar mais, é sobre treinar certo. E agora a escolha é sua. Vai continuar fazendo aquela flexão básica só para dizer que treinou, ou vai aplicar o que aprendeu aqui e transformar cada repetição num passo real rumo à força que você merece? Comenta aqui embaixo qual dessas variações vai entrar no seu treino ainda hoje. Quero saber quem está realmente comprometido com o próximo nível. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você.